Boa tarde, pessoal. Começando mais uma live por aqui no Instagram da Belta. Hoje, em parceria com a Pearson, nós vamos falar sobre o PTA Academic, que é um teste de proficiência em inglês. Vamos tirar algumas dúvidas, né, de como ela. E assim que ela entrar, a gente vai começar a falar sobre o teste. Olá, bem-vinda! Olá, muito obrigada pelo convite de estar aqui hoje. Imagina, a gente que agradece. Desde o final do ano passado, né, a Belta está com essa parceria com a Pearson, promovendo o PTA Academic aqui no Brasil. Como eu disse nos stories, não é um dos testes mais conhecidos aqui, mas a gente está trabalhando, né, para torná-lo um teste bem conhecido, como ele já é conhecido no mundo, né? Muitas universidades aceitam esse teste, muitos países aceitam o teste, né, como processo de imigração. Então, eu queria primeiro que você se apresentasse e apresentasse um pouquinho da Pearson pra gente. Claro, com certeza. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada a todos que estão por aqui. Bom, como você bem colocou, o PT Academic pode não ser tão famoso no mercado, assim, de ouvir falar, no entanto, ele realmente conta com um reconhecimento muito grande. Então, vou falar um pouquinho primeiro de mim. Meu nome é Angélica, eu trabalho na Pearson há alguns meses, mas eu já venho desse mercado de assessment há 2 anos, então eu trabalho com avaliações de inglês já há algum tempo. Sobre a Pearson, então entrando naquilo que importa, hoje eu trabalho com os assessments da Pearson, e sobre a Pearson o que eu tenho para dizer é a maior empresa de educação, de aprendizagem no mundo. São mais de 70 países em que nós atuamos, são mais de 20 mil colaboradores, e hoje contamos ali com 125 milhões de avaliações todos os anos. Então, realmente é uma empresa fantástica e que tem realmente muita preocupação com a educação. Perfeito. Realmente a pessoa é conhecida em várias áreas da educação, né? E agora com o teste, né? Então, falando um pouquinho sobre o PT Academic, para quem ainda não conhece, para quem está procurando, né, um teste de proficiência em inglês, que busca, né, essa colocação numa vaga de higher education lá fora. Isso aí. Bom, então vamos lá. O Pearson Test of English, que se chama PTE, né? A gente usa a abreviação. Ele é realmente um portfólio de testes que é realizado totalmente em computador, então conta com inteligência artificial. E eu costumo brincar, porque muitas vezes se questiona um pouco da inteligência artificial, da interação com o computador, mas eu costumo dizer, a inteligência artificial é muito útil para algumas coisas. Então, para essa questão de imparcialidade, para correção rápida. Então, realmente faz toda a diferença você fazer um teste em computador. É uma prova, como eu falei, imparcial, segura e que tem ali 2 datas por semana nos centros autorizados, então tem bastante possibilidade de você fazer a prova a qualquer momento. Quero falar um pouquinho de reconhecimento, aproveitando que você citou. E aí, a gente caminhando aqui das Américas para a Ásia, né? Eu acho que a gente pode fazer um apanhado geral, mostrando que Canadá nos aceita, quase que 90% das universidades aceitam o PTE Academic, os Estados Unidos com as principais universidades, com aquelas que são mais famosas, no Reino Unido também uma aceitação de quase 100%, são 99% das universidades aceitando e reconhecendo o PTE, e aí por aí vai, na Europa, na Malásia, Singapura, e não podia deixar de falar Austrália e Nova Zelândia com um reconhecimento de 100%, também para os processos de visto, então realmente é um dos testes práticos, rápidos, e que a gente pode usar para muitas coisas na nossa carreira. Certo. E eu acho que um ponto bem interessante é que o Petit está chegando com tudo aqui no Brasil, né? Vocês têm centros em mais de uma cidade, né? Centros de aplicação em mais de uma cidade. Você pode falar um pouquinho sobre isso pra gente, né? Se vão abrir novos, como que funciona? Claro, então vamos lá. A gente tem 6 centros espalhados pelo Brasil.
nas capitais, vamos lá, Brasília, agora é teste de memória, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. Então, nós estamos com test centers, né, nessas cidades, nessas capitais, e a ideia, como eu falei para vocês, a gente pode ali chegar a 2 datas por semana, enfim, a gente tem uma certa autonomia aí para fazer essa prova acontecer. Perfeito. Isso é muito importante, né? Tem a versão online que você falou, mas para alguns requisitos eu sei que precisa fazer o presencial, né? Nesse centro. Então, isso é muito importante ter espalhado em diversos lugares do Brasil, porque a gente está falando aqui de um país gigantesco, né? Então, só de economizar, né, o deslocamento e tudo mais para poder fazer o teste já é um ponto super positivo e tem esse suporte, né? Tem esse atendimento bem personalizado. Falando um pouco sobre a parceria com a Belta, tá? Antes da gente entrar ali, né, em como se preparar para o teste, nessas dicas, a nossa parceria com a Pearson é através das agências Selo Belta. Então, se você está procurando um intercâmbio, né, o que a gente sempre vai te indicar é procurar uma agência Selo Belta, que são as agências que têm o nosso selo de qualidade, a nossa certificação e que são avaliados periodicamente, né? Então, é isso que a gente recomenda e é isso que o Código, né, de Defesa do Consumidor brasileiro recomenda também, porque de acordo com a lei do consumidor, a agência é correspondente por tudo que ela comercializa. Então, se você fecha, digamos, diretamente com uma escola, com uma universidade, tiver qualquer problema, o Código de Defesa não vai poder te ajudar. Agora, quando você fecha por uma agência, a responsabilidade, né, a corresponsabilidade é da agência. E é por isso que a gente, né, foca tanto na importância de uma agência qualificada. E aí, se você tiver alguma dúvida também sobre os testes, algumas agências já estão, né, em parceria com a Pearson, estão também participando desse processo de aplicação. Então, você pode entrar em contato pelo nosso site e seguir as redes sociais, tanto da Belta quanto da Pearson, para ter mais informações. Agora, falando do estudante mesmo, né, que vai se preparar para o PTA, o que ele precisa, né? Eu vi que tem algumas etapas, né? A etapa produção oral, escrita, leitura e compreensão auditiva. Tô com a minha colinha aqui. Então, se você puder explicar um pouquinho dessas etapas, eu acho que vai ser bacana para o estudante já ter essas dicas. Super obrigada. Bom, eu vou começar com a dica número 1. A dica número 1, antes de qualquer coisa, antes das divisões, tudo, é importante a gente saber características principais da prova. Então, aqui eu reforço o que eu comentei com vocês, totalmente em computador, corrigido por inteligência artificial, extremamente seguro, resultado rápido, em 2 dias, então 100% digital. A outra coisa que eu vou dizer para vocês é conheçam bem o teste. Então, dica assim de ouro, primeira coisa que você tem que fazer antes de qualquer outra é conhecer o teste. Então, o teste ele é dividido, como você bem colocou, em 3 partes. Ixi, agora eu vou também ter que fazer uma pequena colinha aqui. Produção oral e escrita, ela é junta, ela faz uma análise junta. Leitura e compreensão auditiva. Então, essas são as 3 partes. Então, já estou dando aí para você essa dica de como que é essa divisão. A primeira parte da prova é uma introdução pessoal. É 1 minutinho que você vai falar de você mesmo e é importante que você pense bem o que você vai falar de você, porque esse áudio ele pode ser solicitado pelas instituições que você se candidatar usando o PTE e ele pode querer conhecer um pouquinho mais de você. Então, veja bem o que você quer falar, você só tem 1 minuto, então tem que ser bem sintético mesmo para falar sobre isso. Então, como eu falei para vocês, as 3 partes da prova, então a gente começa com uma introdução, que é 1 minutinho, a gente nem vai contar. Parte 1, produção oral e escrita, parte 2, leitura e a parte 3, compreensão auditiva. Lembrem-se que essa prova é feita num único momento, em 2 horas. Então, no máximo 2 horas você termina a sua prova. Acho que... então, essa é uma dica assim de ouro. Eu acho que é importante também você conhecer, e aqui eu não vou me alongar, mas o tipo de questão que vai cair. Então, produção oral e escrita. Quais os tipos de questão? Vai ter ler em voz alta, vai ter resumir um texto escrito, você vai falar, vai escrever, enfim.
Então, é importante que você conheça todas as questões que vão aparecer. Na leitura também tem os itens que você vai passar, reorganizar parágrafo, questão de múltipla escolha, e na de compreensão auditiva também. Você tem lá os tipos de questões que você vai passar. Então, saiba quais são, para que nada te pegue de surpresa. Uma última coisa que eu queria falar sobre a estrutura do teste é importante saber que uma vez que você passe a questão, você não volta. Então, tenha isso em mente. Pulou pensando, eu vou deixar para responder mais para frente? Não volta. Então, tem que responder, é parte da prova. Tem um cronômetro no canto direito também para você controlar o seu tempo. E, muito importante também, todos os áudios utilizados, eles são autênticos, eles usam conteúdo autêntico acadêmico. Então, eu acho que a primeira coisa que eu diria é isso. Depois nós temos ali algumas questões de produção oral. Não sei se eu já posso entrar, se você quer pontuar alguma coisa. Só quero fazer um comentário que eu acho que isso que você falou de conhecer o teste é primordial. Porque é um investimento também, faz parte, né, do seu planejamento para o intercâmbio. Então, quanto antes você tiver esse teste, tiver o nível, né, que a universidade está solicitando, melhor, né, para o seu processo. Então, você está investindo, então se prepare para isso, né? Não jogue o seu dinheiro fora, estude sobre a estrutura, estude, né, se prepare para realmente fazer. Muitas universidades não têm o vestibular que a gente está acostumado aqui. Eles vão analisar o seu currículo, analisar suas capacitações. Então, por isso é tão importante se esforçar para essa prova, né? Quando você entra numa universidade ou, né, um college, qualquer instituição internacional, por que é importante esse teste de proficiência? Para você conseguir acompanhar as aulas, para eles terem certeza que você está apto a acompanhar a aula, acompanhar a matéria, né? É uma dinâmica diferente, a gente já vem de uma estrutura, né, de um sistema educacional diferente no Brasil. Então, toda essa adaptação, né, é importante. E se você não tiver o nível exigido por eles, isso vai dificultar muito mais. Mas também eu sei que tem universidades, tem instituições, você pode fazer cursos de inglês antes, né, de realmente entrar de fato, né, na instituição. Sei que tem cursos preparatórios para o PTA, alguns lugares oferecem. Então, estude e conheça o teste. Eu acho que essa dica da Angélica foi ótima e vamos para as próximas. Obrigada, mas é isso mesmo. Conhecer a estrutura é fundamental, é o primeiro passo. Bom, aí eu vou falar um pouquinho de produção oral. Como se preparar para a produção oral? A gente sabe que às vezes o aluno fala, o speaking é muito difícil, eu vou falar com uma máquina, enfim. Então, o importante, a gente já sabe o tipo de questão? Ótimo. Próxima fase, como me preparar para cada uma dessas questões? Então, eu vou falar aqui 3 questões, que são ler em voz alta, repetir uma frase e respostas curtas. O que é importante ter em mente? Então, quando a gente lê em voz alta, no teste, é importante a gente ensaiar isso, treinar isso. Então, como? Nos 30 segundos, 40 segundos iniciais, antes do microfone abrir, ele vai dar um tempinho para você ler o parágrafo. Leia o parágrafo, preste atenção nas palavras que estão lá. Tem alguma que você desconhece? Pensa na pronúncia, tenta associar, né? A outra coisa, use a pontuação como um guia. A pontuação ela vai mostrar onde você deve fazer pausas, onde você deve alterar a entonação. Então, tudo isso aumenta a sua fluência e aumenta a sua pontuação. Então, esse no caso de ler em voz alta. No caso de repetir uma frase, é importante falar de maneira natural. Então, muitas vezes a gente tenta imitar o sotaque, não é para fazer nada disso. Você fala da sua forma. A plataforma, a inteligência artificial, está preparada para identificar o nosso sotaque, por exemplo, o brasileiro, não tem problema. Então, você fala da sua forma natural, clara, não precisa falar mais alto, mais baixo do que você geralmente fala. Então, fale em tempo normal, você vai ter tempo para terminar tudo. Fiquem muito tranquilos com isso. E, por último, nas questões de respostas curtas, o que é esperado é que você fale uma palavra, no máximo 2 palavras. Então, tome cuidado com isso. Vai tocar um áudio, vai te perguntar alguma coisa e é para você responder geralmente uma palavra, tá? Então, tenham bastante cuidado nisso, seja muito objetivo, respeite tempo, porque essa etapa é fundamental. Minha última dica na produção oral é
não pausar muito quando você estiver respondendo uma questão, porque ele pode entender que você terminou. Então, tome cuidado, não fique pausando muito. Então, caso você espere mais do que 3 segundos, a gravação para, e aí você perdeu a chance de usar aquele tempo que você tinha. Repito uma informação importantíssima. A partir do momento que você clicar em Next, próximo, você não volta à questão. Desculpa a ênfase nisso, Não, mas é bom mas eu acho que a anotar gente... para depois não falarem que a gente não avisou, né? É, exato. Teste também tem estratégia, então a gente tem que ter estratégia. Sim. E nesse caso que você falou, a naturalidade, né? Tentar ser o mais natural possível, dependendo do tipo, né? O menos é mais, né? Se é uma resposta curta, não se enrole, vá no básico para você conseguir completar. Isso mesmo. Bom, agora eu falaria algumas dicas da escrita, tá? A escrita eu vou me focar na redação. Tem uma outra etapa, mas eu só quero lembrar vocês que como o PTE faz a integração de avaliação das habilidades, a escrita vai ser avaliada em outras etapas também, tá? Mas eu vou falar da redação porque eu acho que isso é muito diferente para nós brasileiros da estrutura que a gente encontra muitas vezes né, da estrutura de escrever em inglês. Então, o que é importante? Planeje o que você vai escrever. Evite linguagem informal, como gírias, não é interessante usar. Foque em uma estrutura linguística. Por mais que a prova tenha o inglês internacional, é importante que a gente pense, poxa, eu vou escrever no inglês britânico ou no inglês americano, eu não posso misturar as duas coisas. Então, eu tenho que me focar numa estrutura linguística, que nem o português de Portugal e o português brasileiro. Sim. A estrutura é diferente, por mais que a língua, a raiz seja a mesma. Então, não pode ficar misturando. Administração de tempo, então, quando vocês estiverem conhecendo a estrutura do tempo, do teste, tem o tempo ali do lado, então é importante vocês saberem. Confira o número de palavras que foram escritas, porque geralmente tem uma contagem de palavras e você tem que cumprir. E, uma vez completo, revise o texto, tendo em mente pontuação, gramática, ortografia e a própria lógica do texto. Mas, então, faça esse exercício antes da prova para você ter essa estrutura bem definida na sua cabeça. Então, para a parte de escrita, eu chamaria atenção para essa redação. E treinar, né? Eu acho que antes de ir para o teste, já ir treinando a questão da escrita, essa estruturação, a coerência. Eu acho que tudo, quanto mais treino, melhor, né? Para chegar ali, saber administrar o tempo, tudo e tirar de letra. Exatamente, é isso mesmo. E também tem recursos, depois eu falo um pouquinho dos recursos, mas também tem recursos para ajudar a se preparar nesse sentido. Bom, falando então um pouquinho de leitura, a mesma coisa. Tem os tipos de questões, eu vou falar aqui de questões de múltipla escolha, de reorganização de parágrafos, de completar espaços. Então, quando a gente fala de questão de múltipla escolha, é importante a gente fazer primeiro uma verificação geral da frase. Então, a gente escaneia aquela frase, aquele texto, localiza informações-chave para depois preencher os espaços. Então, isso é uma das estratégias que a gente pode usar para fazer esse preenchimento de espaços em branco ali, tá? De questões de múltipla escolha. Com relação à reorganização de parágrafos. Então, geralmente na reorganização de parágrafo, vocês têm algumas sentenças separadas por número e tem que fazer essa reestruturação. Então, primeira dica, olha se a frase começa com um pronome, começa com algo que faça a ligação entre uma frase e outra. Geralmente essa não é a primeira frase. A primeira frase ela vai ser um tópico, uma questão autônoma. Então, tenha bem em mente essa estrutura de organização de texto. Com relação a completar os espaços novamente, além de você fazer aquele escaneamento do texto completo, também é interessante a gente conhecer aquelas palavrinhas que geralmente andam juntas, né? O pay attention, aquelas coisas meio que figuras de expressões da língua mesmo. Então, isso também é uma estratégia para você fazer esse preenchimento. Bom, acho que na parte ali de leitura é isso que eu colocaria. Perfeito.
Tem alguma pegadinha, alguma coisa que o estudante precisa ali se atentar? Ou é realmente, né, o contexto já vai te ajudar, algo assim? Não, o contexto ele ajuda, eu acho que também a preparação. Por isso que a gente está aqui dando as dicas, porque eu acho que se preparar para isso, quanto mais a gente treina, mais preparado a gente está. É claro que um teste, e eu costumo dizer isso com muita clareza, às vezes as pessoas falam, se preparar para um teste, a gente não está. Se eu sei inglês, eu não preciso me preparar. O que eu costumo brincar é, ninguém, você pode saber português. Se alguém hoje chegar para você e falar, olha, você vai fazer uma prova de português, não, calma, eu preciso conhecer a prova, o que vai ser Sim. exigido de mim. Então, o se preparar não é para ser entendido como, é truque, é pegadinha. Não, é simplesmente conhecer bem a estrutura, até porque a administração de tempo é fundamental. Então, é mais isso, administrar tempo. Eu acho que se tivesse uma pegadinha aqui, administração de tempo. E até a preparação emocional, né? Porque às vezes a pessoa é, domina muito bem o inglês, estudou a prova, tá preparado, mas chega na hora, tá com uma pressão, né? Não tá bem emocionalmente, não vai conseguir desempenhar, né? E desenvolver a prova tão bem. Então, eu acho que as duas coisas andam juntas, né? O conhecimento do teste, a preparação e também a preparação do seu emocional. A gente sabe quando a gente fala de intercâmbio, já cria uma expectativa, normalmente para o higher education é um planejamento que às vezes a pessoa vai com a família ou larga tudo aqui no Brasil e vai investir na sua carreira internacional. Então a gente sabe que tem muita coisa envolvida. E justamente por ter muita coisa envolvida, tomar conta, né? Pensar no seu emocional, cuidar do seu emocional é tão importante para todo esse investimento, para todo esse trabalho valer a pena e não ser desperdiçado porque você não estava num bom dia, porque você não soube administrar seu tempo, não soube, né, controlar talvez sua ansiedade, que é normal, que pode acontecer, igual você falou numa prova em português, quem dirá em inglês. Então, isso eu acho que é bom a gente relembrar, né, para as pessoas. Exatamente. Eu fecharia aqui só, então, a dica agora de compreensão auditiva. A mesma coisa, temos uma série de questões, eu vou falar de resumir um texto falado, destacar um resumo correto e escrever o que foi ditado. Então, vamos começar com resumir um texto falado, tá? O importante, quando você for fazer esse resumo, verificar gramática, ortografia e pontuação. Então, a resposta ela vai ser pontuada com isso, gramática, vocabulário. Então, é importante que você tenha essa cautela, tá? Bom, sobre o resumo correto, o que é importante? Você fazer anotações enquanto você estiver ouvindo, porque assim que a gravação for concluída, é importante você ver qual é o resumo correto, vai aparecer para você e você selecione. Então, tome notas, é possível usar um caderno de notas, tome notas principais dos assuntos e depois faça ali a construção veja qual é o resumo correto. E para escrever o que foi ditado, aqui eu também sugiro, não é você não pode parafrasear, então não é assim, o que eu entendi, não é para você realmente usar o que foi ditado. É como se alguém estivesse ditando uma coisa para Eu você escrever. e você efetivamente escrevendo. Como a gente fazia na escola. Você ainda é nova, mas na minha época se ensinava assim. Mas eu Então, tinha ditado também na escola. A professora ia também passando tinha, o texto e a gente ia escrevendo é isso exatamente o que ela estava mesmo. falando. Aqui é a mesma coisa. Então é importante prestar atenção no que está sendo falado, escrever o que foi dito. De repente, claro, às vezes a gente não consegue escrever tudo, mas pegue algumas palavras-chave que você vai usar para construir o texto final. Então tenha muito cuidado com isso. Então eu acho que de dicas aqui eram essas, foram as principais assim para cada uma das habilidades. E eu não sei se, né, você tem alguma coisa a pontuar, mas é basicamente isso. As dicas são essas, as principais. Sim, não, eu acho que é isso também. E aí eu acho que conforme o estudante for se preparando, agora a gente vai falar, né, de como se preparar, mas eu acho que conforme ele for se preparando, ele vai identificando onde ele tem mais dificuldade, onde ele tem mais facilidade, onde ele precisa
né? Talvez, eu preciso treinar mais o listening, preciso, né? Não estou conseguindo transcrever a frase completa, estou perdendo algumas coisas. Então, ele vai identificando as dificuldades dele no teste, né? E vai melhorando, né? Praticando e para alcançar o objetivo. Então, vamos falar agora um pouco sobre os recursos, né? Que vocês oferecem ou que estão disponíveis para a preparação do teste. Vamos lá, eu só gostei muito de uma coisa que você falou. É estratégia, assim, sabe? Como você falou, às vezes a gente não consegue anotar uma frase inteira, a gente não tem. É treinar. Isso daí é treino mesmo. Então, realmente é isso. A gente tem que desenvolver essas estratégias para chegar lá e conseguir fazer tudo com tranquilidade. Com relação aos recursos. Então, na própria página da Pearson, então se a gente fizer lá www.pearsonpte.com, vocês encontram ali uma série de informações a respeito do teste. A primeira coisa, então eu vou falar de 3 recursos gratuitos e de 2 recursos pagos. Nós sempre sugerimos conheçam os recursos gratuitos antes de qualquer coisa. Então, não vá direto aos pagos, vá direto. Primeiro conheça, a ideia é primeiro familiarizar. Então, a primeira coisa, existe um vídeo mostrando como que é o teste, enfim, ele faz ali, é um teaser, né, que nós chamamos. Então, primeiro, veja esse vídeo. Segunda coisa, você pode fazer o download de um app. Então, tem um aplicativo que ajuda a se planejar, que ajuda a fazer atividades, a se desenvolver, a criar uma rotina ali de treinamento. E tem também os cursos online gratuitos que passam várias dicas, você tem feedback, então tem uma série de recursos ali que você pode utilizar de maneira gratuita. Os que nós temos de forma prática são os bancos de questões, são 300 perguntas, e você pode ali fazer essas várias perguntas, ou também você pode fazer um simulado real do PTE, que também é pago. Eles são as 2 horas de prova, você vai fazer como realmente uma prova real e recebe o resultado em 20 minutos. Então, realmente é para a gente dar todas as ferramentas para que o estudante vá fazer a prova com o máximo de segurança, para que ele saia bem. E só fazendo um parênteses aqui que eu acho importante sempre que for estudar fora, verifique qual o nível exigido para o seu curso, porque muitas vezes a gente fala, não, eu quero para ir para o nível avançado C2, mas às vezes a tua faculdade não exige isso, ela exige um B2. Então, veja o nível para que você vá com a expectativa certa e se saia bem. A gente não precisa ser avançado de cara, dependendo do que a gente vai fazer. Então, eu costumo falar, é um processo, o aprendizado é um processo. Então, a gente também tem que estar informado para saber o que a gente precisa do teste. Perfeito. Isso aí entra de novo na questão, né, da assessoria, do consultor, né, educacional, da sua agência Celubelta, que vai poder te ajudar, né? A gente faz sempre algumas lives aqui no nosso perfil, convidando instituições, universidades, né, colleges, para falar um pouco sobre os requisitos e tudo mais. Então, tudo isso, os agentes têm conhecimento, né? Os consultores educais têm conhecimento. Então, eles vão poder te dizer, escolhi tal universidade. O agente vai poder te dizer quais são os requisitos, né? O que você precisa colocar na sua carta, qual é o nível de inglês. Então, tudo isso você vai ter esse suporte. Por isso é tão importante você contratar o serviço de uma agência para ter, né, esse acompanhamento, para não ficar tão perdido. E até essa pressão que você está falando, né? Porque às vezes a pessoa acha, eu preciso de tal nota, de tal, né, avançado, não sei o quê. E às vezes não precisa. Então, o agente, ele vai te ajudar nisso, vai te mostrar qual é o nível que você precisa, né? E quais são os outros requisitos. Uma coisa bem legal que você falou, que eu acho que está relacionado com a questão quando a pessoa está um pouco insegura, né? Quando a pessoa é um pouco mais, talvez, ansiosa, é esse teste, né? Que é exatamente, ele vai ter o tempo ali que ele vai ter no dia do teste, só que ele não vai ter a pressão, né? Não vai, ele já vai se preparar realmente, né? Igual a gente faz aqui no Brasil, sei lá, um simulado para a FUVEST, um simulado, né, para o Enem, ele já vai
vai realmente se adaptar e se preparar para esse teste. Então, eu acho que isso é fundamental. Quem tiver a oportunidade, né? Porque a gente sabe que o teste tem um custo, né? E isso já deve estar no seu planejamento financeiro, né? No seu orçamento para o seu intercâmbio. Mas se você tiver a oportunidade de fazer esse teste, né, mais completo, eu acho que pode ser uma boa, né, para te dar essa confiança, para te deixar mais familiarizado. E eu adorei o que você disse a respeito do serviço que vocês oferecem, dando essa informação para quem está interessado. Eu lembro de que eu recebia, às vezes em feiras, muitas perguntas de, eu vou prestar tal universidade, você pode me ajudar? Qual nível que eu preciso ter? E assim, apesar de eu lidar com assessment, não é um conhecimento que eu tenha de faculdade X, precisa de Y, eu não tenho esse... Então isso é bárbaro, eu acho isso fenomenal, porque realmente faz toda a diferença para o estudante. Às vezes ele tem uma gama de universidades que ele deseja ir, e ele imagina fazer isso individualmente, sozinho. Deus do céu, eu não queria Sim. fazer isso, não. E é por isso que as agências têm os treinamentos, né? Por isso que a gente promove os treinamentos com as universidades, justamente para isso. Para eles terem ali acesso a todo o material, que é como você falou. A Pearson, apesar de não ser tão conhecida no Brasil, mundialmente, a Fabiola, né, que é do time da Pearson, não fica aqui no Brasil, mas ela me mandou a lista de todas as universidades, ela foi me mandando por lugares, né? Na Austrália, Nova Zelândia, Reino Unido. E é uma lista gigantesca de universidades. Então é impossível você saber exatamente, né, qual é o nível ali, né, qual é a sua nota do PTA para alcançar, né, para ser aceito. Mas quando você tem um consultor, ele vai te ajudar tanto na escolha da universidade, então nesse match, né, qual é o curso que o estudante está procurando, qual é o local que combina com o estilo de vida, né, quais são as preferências, qual é realmente as opções, né, melhores para esse match entre a universidade e o estudante. E a partir disso, quando o estudante escolher a universidade, às vezes ele faz o teste, ele não sabe exatamente para qual universidade, ele pode estar pensando em 2, 3 opções, né, de universidade. Então, a partir desse momento, ele já tem ali a informação de qual é o nível que ele precisa atingir, a nota que ele precisa atingir. Ai, nossa, trabalho fenomenal, adorei. Perfeito. Muito bom mesmo. Bom, eu vi aqui na minha colinha que eu pulei um pouco, né? Eu já falei de onde fazer o PTA Academic, dei spoilers no começo, mas Não tem acho que a problema. gente pode relembrar, né? Então, Brasília, Belo vamos ver se eu Horizonte, sei. Brasília. Brasília, Belo Horizonte, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre. Isso aí. Muito bem. Isso mesmo, isso mesmo. Então, não tem problema, é só entrar também no mesmo site, pearson.pti.com, e selecionar Brasil e aí ver quais são as datas, ver quais são os centros, não tem problema nenhum. Perfeito. Eu acho que tá com problema na conexão. Pelo menos para mim a imagem deu uma travada. Eu, para mim, ainda estou me mexendo aqui. Eu estou te vendo se mexer também. Então tá tudo bem. Então vamos para a pergunta de milhões. Né? Existem vários tipos de teste no mercado, né? Vários confiáveis, mas aqui apresentando hoje para vocês o PTA, que como a gente já citou, aceito em diversas universidades e diversos países, né, como processo migratório. Por que escolher o teste da Pearson? Olha, aí eu vou dizer de coração, são tantas as razões, mas vamos lá. Primeiro eu vou elencar uma que eu sei que para a gente brasileiro é uma questão bem importante e eu gosto de falar dela de imediato. Preço. A gente sabe que teste internacional nunca vai ser baratinho, né? Ele realmente é um investimento, não é só, né? A gente sabe, então todos eles vão ter um valor
relativamente parecido, no entanto, o PTE ele ainda é um pouco mais competitivo. Então, tem a questão de preço, hoje está $225. Então, a ideia ele é um teste bem acessível se a gente verificar outros também que fazem a mesma coisa. No entanto, aí eu vou destacar coisas que são de coração. Eu tenho uma tela na minha frente, mas nisso eu nem preciso da tela, já até abaixei. Porque eu posso dizer para vocês com toda segurança, é uma prova que você faz em 2 horas. Gente, é terrível você fazer uma parte de manhã, uma parte de tarde, uma parte num dia, uma parte no outro dia. Gente, já é estressante fazer um teste. Então, que seja 2 horas da minha vida. 2 horas eu vou lá, sempre me preparo, então acabou, e daí 2 dias eu tenho um resultado. Então, esse também é um outro aspecto. A rapidez, a praticidade, a imparcialidade e segurança. É muito comum perguntar, um teste online, como eu sei que ele é seguro? Desculpa, vou voltar para o teste presencial, mas um teste que é 100% digital, corrigido por inteligência artificial. Como garantir essa segurança? E aqui eu costumo dizer com muita clareza, a inteligência artificial, ela já foi alimentada de uma forma muito clara para lidar com sotaques, para lidar com uma série de questões que acabam com aquele viés humano. Existem pesquisas que mostram que em 7 segundos uma pessoa forma opinião. Então, vocês, quando eu entrei aqui nessa live, em 7 segundos vocês tinham alguma opinião sobre mim. Então, querendo ou não, por mais que um professor, um examinador, ele seja treinado para deixar isso de lado e fazer uma avaliação imparcial, não adianta, nós somos humanos. Então, a máquina, a inteligência artificial, ela tira isso. Então, ela aumenta a imparcialidade, ela aumenta a segurança, não tem como negar tudo isso. E tem essa questão que eu falei para vocês, da praticidade. Então, você faz tudo online, você reserva online, você se prepara online, depois você faz a prova. Eu estou focando na prova presencial pela questão que a gente já conversou, muitos processos aí, talvez de visto, não aceitam a versão online, por isso estou me focando na presencial, mas vocês podem entrar no site e ver ali as possibilidades. Então, assim, você faz tudo online, faz a prova presencial e pega seu resultado dali 2 dias e pode compartilhar com as suas universidades que você tem interesse. Então, é tudo digital, é tudo prático, é tudo muito direto e sem estresse. Assim, o que a gente costuma usar de termo é sem estresse. O teste, ele já por si só é um processo estressante para quem está querendo estudar fora. Então, por que não? A Pearson pensou, por que não melhorar essa experiência do aluno? E foi isso que a Pearson fez. Então, tem meu coração, gente. Não tem como falar que não. Muitos motivos, né? Então, a gente convida aí os estudantes, né, que estão se planejando, que estão procurando, né, uma colocação numa instituição internacional. O PTA, o teste da Pearson, estudarem, se aprofundarem. Provavelmente já fiz o convite para a Angélica, vamos ver se vai dar certo para a gente fazer um material para o nosso YouTube, né, mais completo, com as dicas. Então, sempre que a gente puder trazer novidades, puder trazer informações, né, sobre o teste para ajudar o estudante, a gente vai estar aqui. E qualquer dúvida que vocês tiverem também, podem mandar nas nossas redes que a gente direciona para o melhor, né, atendimento. Angélica, muito obrigada, adorei a nossa live. Se você quiser falar mais alguma coisa, pontuar mais alguma coisa, mas eu acho que do que a gente tinha para falar, a gente conseguiu, né, pontuar de todas as partes do teste, de pontos positivos, preparação. Então, eu gostaria muito de agradecer a oportunidade de fazer essa live com você e espero que a gente ajude muitos estudantes, né, para realizarem esse teste. A live vai ficar salva no nosso perfil, então sempre que você quiser relembrar as informações, reacessar, né, vai estar lá disponível. Eu quero só agradecer. Muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada pela possibilidade de falar com os estudantes. Realmente valioso essa interação. Obrigada mesmo. Obrigada e até a próxima, né? Porque agora a Angélica fez a primeira live, agora ela está expert e a gente pode fazer várias. Com certeza, contem conosco, eu estou à disposição. Obrigada, tchau, 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 pessoal. Tchau.
Obrigada.